Fluminense 3, aliás, Fluminense 1, Internacional 0. Mas bem que podia ser Fluminense 3, Internacional 0, tá? Uma vitória que, na verdade, foi um massacre de um time só em campo no Maracanã. Eu poderia me empolgar muito com esse jogo. Vai lá, vendo o jogo você até realmente se empolga, de fato. Mas eu acho que também é útil e é fato que a gente precisa deixar bem claro aqui que a gente sabe o que é o Fluminense 2025. E eu continuo comparando o Fluminense de 2025 ao Fluminense de 2021. Para quem não se lembra, para quem de repente não é obrigado a ter essa memória, foi um time que nas últimas 6 rodadas, nas últimas 12 rodadas, está falando do último terço inteiro do campeonato, ganhou as 6 em casa, perdeu as 6 fora. A gente via 2 times em campo. Em alguns momentos parecia o Fluminense de 18, que era uma porcaria, horroroso. Em alguns momentos parecia o Fluminense de 2010, que era campeão e etc. É um fato que o jogo que o Fluminense fez, e essa é a análise pocket de Fluminense 1, Internacional 0, foi um massacre contra a equipe do Internacional. É um fato que não deixou o time dos caras respirarem. Rapidamente, eu até tive que reassistir aqui os melhores momentos, para dar uma olhada e ir contando 8 grandes chances do Fluminense no jogo. Desde a bola do JK, que o goleiro espalma abaixo no travessão, a bola do Serna, o chute do Lúcio no travessão, o próprio passe para o meio para o chute, esse foi para o chute do Lúcio, a bola do Serna no canto também, do Serna infiltrando a área, mas do Serna chutando para o gol e o goleiro espalmando, a de perna direita por dentro foram muitas chances no primeiro tempo. Muitas chances. Partidaça do goleiro Ivan, tá? Falei dele no pré-jogo, de como ele era tido como uma super revelação, mas hoje, enfim, caiu um pouco depois da passagem dele pelo Vasco e tal, e pelo Corinthians também, acabou não rendendo tanto. O domínio do Fluminense, ele vai vir a partir da escalação, é porque saiu o Martinelli? Evidentemente que não. O Bernal pouco foi exigido. Na verdade, o Fluminense, num cenário todo desse, poderia ter inclusive saído perdendo. Porque como que a gente não vai lembrar de no primeiro tempo o Fluminense amassando num contra-ataque o Internacional, tendo a chance de chutar e perdendo o gol sozinho, acho que era o Vitinho ali no lance, pelo lado direito. A bola rebate, o Ignacio sai da marcação dele, se precipitou, foi pro meio, ele tira um chute que era fraquinho, que ia na mão do Fábio, rebatendo, sobrando pro atacante do Inter chutar pra fora. O Inter perdeu uma chance claríssima. A gente já tinha tido 3 ou 4, era justo que a gente abrisse o placar. Mas é claro também, é bem justo e é bem nítido, que o Fluminense, ao vencer o jogo, a gente tá tudo tranquilo. Mas poderia ter saído perdendo nessa grande chance que se deu pro Internacional, foi a única grande chance que o Inter teve no jogo inteiro. A vitória por 1-0, ela é construída com um gol no segundo tempo, mas com o massacre do primeiro tempo. E por que eu acho muito importante ressaltar esse ponto aqui? Porque o Fluminense hoje tem um grande time. Não, mas faz grandes jogos às vezes. E esse time, você pode falar bem assim, Gabriel, a conclusão que eu cheguei e eu vou parar de te ouvir logo depois, provavelmente, irmão. Ou melhor, eu vou até te ouvir com mais atenção, porque eu não consigo chegar em conclusão nenhuma sobre esse time. Nenhuma. Porque o mesmo time que faz uma partidaça contra o Atlético Mineiro, faz uma partida ruim contra o Mirassol, 2 partidas ridículas contra a Juventude e Vasco, principalmente contra o Vasco, uma partida apática, ridícula, e depois faz essa boa partida contra o Internacional. É o mesmo time. Vai lá, como eu falei, tem a mudança ali em relação ao Martinelli, mas convenhamos, não é esse. A gente já passou da fase de achar que o problema é um jogador só. No jogo de hoje teve o John Kennedy. Acho que isso é uma semelhança. Apesar de no jogo do Mirassol também ter tido. Mas é o outro jogo em casa que o John Kennedy, mais uma vez, o John Kennedy não tá fazendo atuações nota 9. Eu sei que tem uma galera que não gosta do John Kennedy, que não curte, não gosta do estilo de jogo dele, etc. Não tô falando nem do fora de campo, não. Tô falando dentro de campo. E beleza, o John Kennedy não está sendo, gente, o super centroavante, não é isso. Mas há uma diferença entre o Germancano, o Everaldo jogando e o John Kennedy hoje. A participação, a movimentação, a vontade de jogar. O problema do John Kennedy nunca foi boas partidas. A falta de boas partidas, foi falta de boas sequências. E ele tá mostrando que tá querendo, que tá merecendo essa boa sequência. Só isso transforma o time? Não é só isso. É um elenco que pra mim deveria boa parte dele sair no final do ano. Deveria se encerrar vários ciclos. E é muito difícil eu estar falando isso depois de uma vitória como foi essa. Mas é a verdade. Agora, olhando para o jogo contra o Inter,
participação ativa dos pontas, uma participação boa do centroavante, o Lúcio Acosta jogando do jeito que a gente gosta, o Hércules passando na direita para cruzar pro John Kennedy. Foram inúmeras chances, gente. Era para ter sido 3-4-0. No segundo tempo a gente teve bola com o Lima, a gente teve duas, inclusive, com o Lima, depois de substituições. O gol é uma boa jogada do John Kennedy, o Samuel Xavier pegando o goleiro, que talvez não esperasse que ele chutasse de esquerda, o Ivan acabou ficando mais pro canto, né, do que deveria, não ia chegar no chute bom do Samuel Xavier do outro lado. Uma ótima partida do Fluminense contra o Internacional, e assim, a gente precisa destacar, o Internacional do primeiro tempo tentou jogar com o Losango e ficou com o lado extremamente desprotegido, né? Tentou jogar sem o Borré, botando o Vitinho e o Carboneiro no ataque, ficou sem referência, sem marcação pelos lados, pouco conseguiu atacar. O Ramon Dias, que tem um time tão sólido para não levar tantos gols, merecia ter levado pelo menos 2, 3 no primeiro tempo e mais um no segundo tempo. O resultado objetivo desse jogo era 3-4-0 para o Fluminense. O Internacional do Ramon Dias, que vem de... agora, perdeu para o Fluminense, mas vem de derrota para o Bahia, venceu o Lanterna Sport, que tá todo mundo vencendo, menos a gente, de derrota para o Mirassol, de vitória contra o Botafogo dentro de casa, mas que fora de casa empatou com o Juventude, perdeu do Mirassol, perdeu do Bahia, perdeu do Fluminense, tomou 4 do Palmeiras, tomou 2-1 do Grêmio. Fora de casa, o Internacional não vence desde o dia 9 de agosto, quando venceu o Red Bull, na época que o Red Bull perdia de todo mundo. Alguns times desse Campeonato Brasileiro, e eu não tô falando que o Fluminense só fez uma boa atuação por causa disso, mas eu acho que é importante a gente pontuar, para fechar essa análise. O Fluminense enfrentou o Mirassol. Obviamente o Mirassol hoje, inclusive, estava ganhando o Sport, não sei se acabou, acho que acabou 2-1 mesmo. Não se compara futebolisticamente falando Atlético Mineiro e Internacional que a gente ganhou dentro de casa. O próprio Vasco não se compara hoje, no cenário de hoje. Atlético Mineiro, Internacional e Santos só não serão rebaixados porque a galera do Z4 faz um esforço tremendo para se manter viva e depois tirar as esperanças. O Vitória vence o Bavi, o Vitória vence o Santos fora para perder em casa pro Corinthians. E perdeu mesmo, perdeu, acabou o jogo perdendo. O Fortaleza, nesse momento que eu tô aqui, tá ganhando o Flamengo. Não sei se vai terminar ganhando. Mas vai dar esperança vazia pro torcedor. Inter, Santos e o próprio Atlético Mineiro, como eu já falei. São 3 times que dentro de casa a gente ganhou os 3. Mais recentemente, grandíssimas atuações contra Inter e Atlético Mineiro. Mas são times que estão abaixo da linha de corte. No pré-jogo, eu falei que o Fluminense está sendo, na live do Jornada, eu falei que o Fluminense está sendo um time de meio de tabela. Nesse Brasileirão, ser um time de 10ª colocação com um pouquinho de solidez, te faz ser 7º. A vitória foi muito importante, amanhã é dia da gente secar o Botafogo. Vou gravar um vídeo aqui falando do secador que tem que entrar em ação para esse domingo, para na quarta-feira, se Deus quiser, a gente fazer outra boa atuação, esse time anticlímax, ser um time que gere uma boa questão na quarta-feira, um bom jogo contra o Ceará. E a gente sair de lá vitorioso e à frente do Botafogo, se Deus quiser, colado no Bahia. O Mirassol já deu uma disparada, o Mirassol foi a 55, tá complicado o cenário. Enfim, boa vitória, vitória importante para botar as coisas nos eixos e o Fluminense forte contra o Ceará. Pensando também já de estar nessa Libertadores e jogar a Copa do Brasil só focando em título mesmo. Tamo junto, se inscreve, deixa o like, e gol de Samuel Xavier, hein? Há quem diga que não é importante. Enfim, tamo junto, até a próxima. Valeu!